Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. A vassalagem vergonhosa dos Bolsonaro a Trump e aos Estados Unidos. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Universo Paradoxo. Já chega fortalecendo, se inscreve no canal, deixem seu like, compartilhe o vídeo e comente aqui embaixo o que vocês estão achando dessa vassalagem assustadora e ridícula. A subserviência dos Bolsonaro aos Estados Unidos é uma piada, mas daquelas que a gente não consegue rir. Eduardo Bolsonaro, filho 03, fugiu para o exterior, mais precisamente para os Estados Unidos. E agora anda por lá gastando o pix do gado bovino e conspirando contra o país. E com sede insaciável de sabotar a democracia brasileira e a economia, os Bolsonaro se tornaram aliados perfeitos da extrema-direita norte-americana. E adivinha quem se aproveitou disso? O laranjão Donald Trump, que sem nenhuma justificativa técnica, Trump anunciou um tarifaço aí de 50% sobre o aço, alumínio, também produtos do agronegócio brasileiro, como carnes vermelhas e frutas como laranjas. Ou seja, a indústria e a agroexportação brasileiras sendo sabotadas de uma só vez. E sabe o que simboliza esse servilismo? Eduardo Bolsonaro, usando o boné vermelho com o slogan Make America Great Again. E claro, não podia faltar o pai dele, o Jair Bolsonaro, que ao encontrar o Trump, depois de horas ali de espera, ali, sendo ignorado, quando viu o Trump, disse o quê? I love you, Trump. A cena mais humilhante do integrismo brasileiro. É bom salientar que o tarifaço de Trump tem dois objetivos. O principal de todos, pressionar o Brasil por causa do avanço do BRICS, grupo que vem desafiando o dólar e a hegemonia dos Estados Unidos. Objetivo número 2, agradar os bilionários do Vale do Silício que querem controlar ainda mais o mercado global. Porém, o mais absurdo é que, ao invés de defender o Brasil, Eduardo Bolsonaro pediu que os brasileiros agradecessem Trump pela punição. Sim, ele agradeceu por uma decisão que vai gerar desemprego, prejuízo econômico e perda de competitividade. Eduardo é tão sabujo que ele, em uma fala totalmente absurda, sugeriu que empresários brasileiros do setor de exportação fechem suas empresas aqui e levem tudo para os Estados Unidos. Mas tem algo aterrador que Eduardo Bolsonaro não conta para vocês, naqueles recortes de vídeo, shorts e publicações que ele anda fazendo por aí após esse tarifaço do Trump. E o que ele não diz é que tais empresas, vamos colocar aqui empresas aí de grande porte do agronegócio brasileiro. Se as empresas do agronegócio fizessem isso de migrar para os Estados Unidos, acabaria com milhares de empregos em empresas como Sadia, Seara, Copacol, Cevale, Lar, Cooperativa, Copavel, Frimeza, Minerva Foods, Amarfrig e a BRF, Brasil Foods. Tais empresas são pilares da economia de dezenas de cidades brasileiras. Se elas saírem, vai ter desemprego em massa. E tudo isso só para agradar um país estrangeiro? Que patriotismo é esse que torce contra o próprio povo? O Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa principalmente do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí
realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né, tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo. E Eduardo Bolsonaro também esconde outro detalhe. Nenhum bilionário vai vir no Brasil. Mas nenhum mesmo. E sabe por quê? Porque aqui eles têm o que nem os Estados Unidos oferecem. Renúncias fiscais, isenções e uma estrutura feita para proteger os super ricos. Principalmente esse congresso reacionário do Centrão e de extrema direita aí, que fazem de tudo para sabotar o Brasil, o povo e a economia brasileira. Nos Estados Unidos, grandes fortunas são taxadas. Aqui, eles vivem da mamata. E essa mamata que Eduardo Bolsonaro e seus aliados jamais vão largar. Eduardo Bolsonaro também acendeu o modo hard da loucura e do devaneio. Em vídeo gravado também, ele ameaça o Alexandre de Moraes, a família dele, a PGR. E por que então você não condena ele à revelia e coloca ele na lista da Interpol, tal qual você quis fazer com o jornalista Paulo Figueiredo? Porque se você é uma pessoa corajosa, Alexandre de Moraes, certamente você não vai ter medo do presidente Trump e vai tratar ele da mesma maneira que você tem tratado nós, brasileiros, que não temos a quem recorrer. Eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir. Porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky. E do jeito que o Trump é, não vai vir só nele. Vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora está tudo na mão do Trump e ele é imprevisível. Talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. Sabe, uma tática bem suja, tipo sequestrador. Ou vocês dão o que a gente quer, ou a gente elimina a vítima do sequestro. Como vocês virão a seguir pelas falas de Flávio Bolsonaro. Que vem o próximo bloco. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais. Isso mesmo. Ele usou um exemplo da aniquilação total e absoluta em massa como chantagem contra a justiça e a soberania brasileira. É aquilo que eu disse no bloco anterior. É aquela tática de sequestradores. Eles ameaçam me dar o que eu quero ou eu destruo tudo. Porém, se a ideia dos bolsonaros era pressionar a STF, deram um tremendo tiro no pé. Se antes poderia haver alguma conversa sobre redução de penas ou prisão domiciliar, agora o Supremo tem a obrigação moral
e institucional de ser ainda mais firme contra Jair Bolsonaro e seus cúmplices. Importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Prontamente respondeu com baita não. Essa turma tá tão cega pelo culto ao mito. Grande dia. Que se o Brasil tivesse uma bomba atômica em 2022, não duvide, eles seriam jogados contra o próprio povo, só para manter o Bolsonaro no poder. Se esses caras estivessem no poder absoluto, hoje, tivesse conseguido dar o golpe, é provável que muita gente, inclusive eu, e muitos outros produtores de conteúdo de esquerda não estivessem mais aqui. Por isso que Lula não abaixa a cabeça, nem para herdeiros da ditadura e nem para a nação imperialista. Lula reafirmou que o Brasil é soberano e que quem tentou o golpe será julgado, doa a quem doer. Se o presidente dos Estados Unidos acha que um pernambucano que escapou de morrer de fome na terra que nasci, porque lá morria antes de completar 5 anos, se um cara que escapou, se um cara que perdeu 3 eleições, se um cara inventaram uma mentira para me prender, tentaram oferecer uma liberdade negociada, e eu disse, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Dignidade é uma coisa que eu recebi da minha mãe. A liberdade eu ia receber de um delegado. Portanto, eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar ele. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Porque quem está denunciando ele não é o governador do Espírito Santo. Quem está denunciando ele não é alguém do MAB, não é o pescador, não é o sem terra, não é ninguém do PT. Quem está denunciando ele são os generais e o ajudante de ordem dele, que era coronel do Exército. Se o Trump fosse brasileiro,
e aqui tivesse um Capitólio, e ele fizesse aqui o que ele fez nos Estados Unidos, ele também ia ser preso. Ele também ia ser preso. Porque o Poder Judiciário é autônomo. O Poder Judiciário é autônomo. Não tem como eu interferir na Suprema Corte. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa gente não vai brincar com o Brasil. Eu, primeiro, não faço nenhuma confusão entre o comportamento do presidente Trump e o povo americano. O povo americano é um povo que merece respeito, é um povo trabalhador, e são tão trabalhadores que os Estados Unidos se transformou na maior potência do mundo. Isso se deve a investimento em educação, se deve a muito estudo. Então, eu respeito muito. E respeito a relação que o Brasil tem, política e comercial. Respeito. Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer. Não tem. Eu todo dia assino muitas cartas para presidente. Eu assino carta para muito presidente. Ele nem uma carta fez, ele fez um negócio no site dele. Sentou no sofá, Ô Lula, eu vou taxar, se você não soltar o Bolsonaro, eu vou taxar. Realmente, gente, essas pessoas não sabem o que é o respeito que nós temos pelo nosso país. Essa gente não sabe que nós não somos um povo qualquer. Nós somos uma mistura de indígenas, negros e europeus. Por isso que nós saímos essa espécie bonita de gente. Mas aí, galera, o que vocês acharam dessa vassalagem nojenta e dos comportamentos criminosos de Eduardo, Bolsonaro e Flávio? Vocês acham que Trump, esse valentão de palco, vai manter o tarifaço ou vai tentar se aproximar do Brasil, já que disse que em algum momento pode conversar com o Lula? Comentem aqui embaixo. E se você ficou até aqui, já tá ligado no nosso compromisso com a verdade. Então fortalece, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa abrir os olhos. Aqui é o Universo Paradoxo, onde a gente defende a soberania e a democracia, com coragem e consciência. Tamo junto, galera. Um salve do Paradoxo e até a próxima. Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí